Vamos de imediato falar de turismo nos meses frios aqui do Rio Grande do Sul para saber como está o setor, também quais os impactos da enchente aqui no estado. Eu converso agora com o diretor do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus da região das Hortênsias, o Sinditur, Felipe Fiorese. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, Orestes. Obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho, do nosso setor, da Serra Gaúcha e o turismo tão impactado, após essas chuvas, mas seguindo com força de pé, trabalhando e recebendo nossos visitantes tão queridos aí. Eu tenho dito nos últimos dias aqui no Poder RS, Felipe, que todos os acessos terrestres às rodovias estão em plena operação, todas as atrações turísticas, restaurantes, parques, museus, está tudo funcionando em Gramado, em Canela e na região das Hortênsias. Mas e o movimento de turistas sem o nosso aeroporto, como é que está? Sim, Horácio, nosso trabalho de comunicação foi muito através dessa linha, de falar então para o gaúcho, catarinense, inclusive o pessoal dos estados do Sudeste para vir, que os acessos pela Rota do Sol, todos os acessos estavam ok para chegar até aqui. Apesar da chuva, um pouquinho de buraco na pista, a gente está buscando solucionar isso também, mas que está ok para o pessoal vir até aqui, e aqui está tudo aberto, o pessoal está recebendo, está tranquilo para rodar na cidade. Normalmente o mês de julho é um mês já mais de trânsito e inclusive bastante fluxo de turistas, está mais tranquilo, está menos, justamente por esse segundo ponto que tu trouxe, que é a questão do aeroporto, A gente apura hoje que grande parte dos voos que vêm para Porto Alegre, eles destinam à Serra Gaúcha, então é normal que a gente tenha hoje um fluxo menor de turistas aqui na Serra Gaúcha, Gramado, Canela e região, devido a essa situação do aeroporto. Hoje é o nosso ponto a tratar isso, É de extrema importância que a gente busque solução e que a gente trate esse assunto como de extrema urgência para a Serra Gaúcha como um todo, Aliás, amanhã, nesta terça-feira, temos uma reunião importantíssima com a direção da Fraport e o governo federal, onde a empresa alemã, que é concessionária do Aeroporto Salgado Filho, vai apresentar o cronograma de retomada do Aeroporto Salgado Filho, depois de passar por um diagnóstico, especialmente da pista, nos últimos 45 dias. Então, amanhã acho que a gente vai conhecer, Felipe, qual é o cronograma agora correto e seguro de volta do aeroporto, que recebia 148 voos diários aqui no estado. E boa parte deles com turistas que iam até Gramado, Canela e a região das Hortênsias. Esse dado foi a Rosa Helena, presidente da Gramado Tour, que na semana passada, quando eu estive em Gramado no lançamento do Festival de Cinema, ela que me falou. Bom, agora eu tive há 15 dias em Gramado, agora no final de semana eu vi também que Gramado e Canela estavam cheios, não completamente lotados, como tu bem observaste, O que acaba sendo melhor, então assim, tá mais tranquilo andar e passear por Gramado, mas no final de semana lota. O problema tem sido durante a semana, de segunda a sexta-feira, aí sim com um movimento muito mais baixo, Felipe? Sim, porém, nessa semana a gente começou a ver um pouco do movimento das férias escolares, que traz alguns visitantes de outros estados, inclusive, para vir para cá nesse período. A gente começou a ver essa movimentação no final da semana, no começo dessa semana. Porém, como eu falei, sem o aeroporto não dá para a gente nem comparar com o ano passado, não comparar com um período normal, Então, é uma sobrevida que a gente vai ganhando, é uma movimentação que a gente tem aí para acalentar um pouco e para a gente continuar trabalhando para quando o aeroporto voltar, sim, E acho legal a observação da Rosa Helena com o festival de cinema, com o Natal Luz, com novidades. Então, acho que Gramado e a região estão trabalhando justamente para preparar para essa volta desse grande fluxo. Então, a gente está fazendo tempo de casa, está trabalhando para deixar a cidade mais bonita ainda, para estar receptivo aqui para quando esse turista do aeroporto voltar, vamos chamar assim, a gente está aqui. Mas, com certeza, nesse meio tempo, a gente está dando nosso melhor também aqui para esses visitantes que já estão na cidade, para esse público mais local,
E resumindo um pouco, assim, a nossa ocupação de momento é essa, sabe, Orestes? Imagina, né? Se a gente recebia 148 voos diários aqui no Rio Grande do Sul, agora a gente está recebendo 7, né? Aqui pela base aérea de Canoas, Caxias deve ter 3 ou 4, 5 voos no máximo. É muita diferença. Mas aí também, se é difícil chegar no Rio Grande do Sul, também é difícil sair. Então, os gaúchos, eles têm como destino agora principal, especialmente nas férias de julho, Gramado e Canela, né? Que é um setor que sabe receber muito bem, que tem, olha, dezenas, centenas de atrações. Dá para sobreviver, pelo menos nesses meses, com esse turista gaúcho e também com o catarinense, com o paranaense, Felipe? Em geral, cada negócio tem a sua estrutura, né? Então é muito difícil de falar como um todo. Mas eu costumo dizer que Gramado está basicamente estruturada para a movimentação plena, né? Que em geral, os negócios em si não funcionam, né? Não sobrevivem, não tem estrutura para trabalhar sem esse turismo, né, do aeroporto. Né? E se não é a movimentação plena, em quanto por cento está hoje pegando a média da semana? Ou finais de semana, tem 80% de lotação e dia de semana. Tu pode fazer esse comparativo para a gente ter ideia do que mudou? Sim, a gente tem um aplicativo que o Sinditour, inclusive, com alguns parceiros que desenvolveu, que ele mostra alguns dados e ali a gente consegue ver basicamente cair pela metade, né? Tanto o final de semana como durante a semana. Claro, o final de semana, no sábado, lota, mas é uma diária só, né? Então, antes a gente tinha o final de semana considerando no mínimo 2 ou até 3 diárias, né? Uhum. Então, comparado o dia de semana com o final de semana, eu acredito pela metade. Ali a gente tem aproximadamente 70 hotéis apurados, então a gente está deixando de fora aí algumas pousadas, até alguns hotéis antes, então fica estimado. Então, eu acredito que esses dados... Está cortando aqui a tua conexão, só vou pedir para a gente retomar um pouquinho aqui. Nesses dias, a conexão com a internet tem sido desafiadora também para nós. Não sei o que está acontecendo, até vou pedir para o meu diretor e para o Igor, para a gente conversar um pouco com as operadoras, com a Vivo, com a TIM, com a Claro. Tem algum problema sério que a gente não consegue resolver de conexão aí de internet. O Felipe voltou aqui. Deixa eu só te perguntar qual é esse aplicativo. Eu fiquei interessado, quero baixar aqui. Ele chama Flutua. Eu vou falar com a Lisa para te passar o link para poder acessar por aí, Orestes. A gente tem tanto para a hotelaria como para o turismo em geral. E, inclusive, até alguns dados que teve acesso à segurança da cidade, né? Eles tiveram acesso à brigada especificamente, e que ajuda a prever um pouco mais da movimentação. Então, foi uma ótima ideia aí do Sinditour com os parceiros, e hoje ele serve para várias frentes aqui no turismo da região. Então, ele não é um aplicativo aberto para todo mundo? Ele ainda não, mas ainda o acesso eu consigo para ti. Ótimo. Daí a gente vai acompanhando aqui, passando as informações para a nossa audiência. Deixa eu te perguntar sobre como é que vocês estão enfrentando este momento, então, de menor movimento, em torno de 50% mais baixo. É com promoções? De que forma vocês estão atraindo o turista aqui do nosso estado e dos estados vizinhos? Acho que a gente continua trabalhando com o que Gramado faz melhor, que é a experiência, né? Então, simplesmente o preço, eu acho que automaticamente, pela baixa da demanda de qualquer negócio, tende ao preço cair, né? Mas o que Gramado está trabalhando muito é com a questão da experiência, o que a gente tem a oferecer para esse turista local. Como eu te falei antes, né? Gramado está mais tranquilo para visitar, né? A logística, todo o trânsito, os parques, né? Tudo com menos fluxo, então tu tem uma experiência já mais interessante partindo daí. A tendência também de hotéis, né, com menos demanda, baixar a tarifa é muito grande, né? Não posso falar por todos os estabelecimentos, né? Mas eu estou vendo bastante isso. E claro, tem campanhas solidárias, inclusive, do Rio Grande do Sul, e tem algumas campanhas principalmente focadas nesse público do Rio Grande do Sul, justamente para agradecer por esse apoio nesse momento, né?
E em relação a demissões, né? Como diminui o movimento, isso tem repercussão no caixa das empresas. Vocês têm um levantamento dos prejuízos e se ocorreram demissões no setor? Hoje, justamente, estávamos falando sobre isso e é preocupante, assim, porque percebe-se que o empresário, quando a gente conversa, eles estão muito preocupados em que a empresa se mantenha e as pessoas, consequentemente, né? É muito mais fácil, às vezes, para o empresário fechar as portas, né? Esperar passar o temporal e aí depois montar algum outro negócio, retomar. Mas a gente se preocupa bastante com as famílias, com as pessoas que estão envolvidas. A gente tem alguns números, mas nada ainda apurado. Inclusive, a gente tem uma negociação com o sindicato laboral para justamente criar estratégias, né, para que a gente mantenha as pessoas empregadas e que a gente evite, né, uma demissão, aumentar o número de demissões. Tiveram várias, mas acredito, com a volta do aeroporto também, né? Eu gosto de olhar com esse olhar otimista, assim. Com a volta do aeroporto e com uma retomada interessante de Natal Luz, a gente tenha de volta essas contratações e que o turismo volte numa normalidade bem interessante, digamos assim. Com algumas novidades, inclusive, como essa do aeroporto, que deve ter mais fluxo, né, o de Canela agora, né, falando. Então, acho que a gente sai dessa crise com também novidades, com também alternativas e, se Deus quiser, melhor, né, na medida do possível. O povo gaúcho é muito guerreiro, mostrou isso no enfrentamento, né, às enchentes de maio. A gente é resistente, é resiliente e o povo da Serra Gaúcha ainda mais. Tem gente que acha, né, Felipe, eu sempre digo assim, bom, todo mundo acha que Gramado sempre foi essa cidade bonita, turística, Canela também. Não, isso tem muito trabalho envolvido, né? Isso foi desenvolvido aí nos últimos 40 anos. Aliás, foi uma decisão do povo que morava em Gramado, em Canela, seguir, apostar no turismo e, a partir daí, ter atrações que não existem no Brasil inteiro. Não, com certeza, esse momento é passageiro, né? E logo aí na frente a gente vai estar muito melhor, como tu falaste, né? A gente tem que desenvolver, inclusive, coisas melhores do que a gente tinha antes. Eu queria te perguntar um pouco aqui, a gente está conversando com o diretor do Sinditur, o Felipe Fiorese. Justamente eu queria saber qual é a perspectiva agora, né, ainda para este inverno, ainda sem aeroporto. Dá para ser criativo e, por exemplo, trazer eventos que iriam acontecer em outras regiões do estado, ou às vezes até aqui no Uruguai, na Argentina. Dá para, com esse custo um pouco menor, que também está vivendo agora a cidade de Gramado e de Canela, com uma disponibilidade maior até de hotéis, de centro de eventos, dá para ser criativo e trazer outros eventos que não estavam programados para esse evento, ou está muito em cima, Felipe? Interessante, uma boa reflexão. A gente falou antes do festival, né, Festival de Cinema, que agora em agosto. Acho que esse ano também, devido a toda essa situação, ele vai ser bem completo e bem, vai ter bastante visibilidade, né, consequentemente. Gramado e a região e o Rio Grande do Sul está com um olhar diferente do resto do país. Então, acho que é uma janela para a gente também usar, né, como uma oportunidade depois da situação tão triste que a gente teve no estado. Com relação aos eventos, a gente tem um festival de gastronomia normalmente aqui, a Festa da Colônia também é um evento local. Antes tu citou também a questão do povo gramadense, canelense da região. A Festa da Colônia traz muito isso, né, as nossas raízes. E estamos preparando o Natal Luz. Né, quando que é a Festa da Colônia? Só essa é uma festa muito legal. Tive o prazer de ir no ano passado aí. E ela busca muito a raiz, né, aí da região. Gostei bastante. Está programada para esse ano, para acontecer quando? Não, ela estava naquele período pré-chuvas ali. E a gente traz... justamente o começo dela foi com a ideia de ir no interior fazer a festa, e aí houve a sugestão de trazer, né, o pessoal do interior para o centro. Então tem esse quê aí de raiz também, de cultura. Ela aconteceu, é isso que eu comentei. Ela aconteceu. Ela acontece, né, e é algo interessante porque traz
esse item, esse quesito assim que é bem raiz, que é bem essência, né? Então, há alguns eventos que a gente faz aqui, então tem essa frente, então eu comentei nesse sentido só, né? Ah, perfeito. Deixa eu te perguntar uma questão que está surgindo muito em algumas capitais pelo mundo afora, e eu quero saber se já chegou aí em Canela e em Gramado, na região das Hortênsias, né? A questão do Airbnb, que está sendo muito combatido, inclusive, por governos, por prefeituras de cidades como Londres, como Berlim, a última agora, no mês passado, foi Barcelona. O que essas cidades estão enfrentando? Uma falta de oferta para as pessoas residirem nas cidades, porque todo mundo que tem um apartamento ali, uma casa, quer fazer a locação dele. Isso está trazendo uma situação social complicada para essas grandes cidades. Nova York já, desde o ano passado, já vem restringindo o uso dessas locações temporárias. Qual é a situação e o impacto em Gramado e na Serra Gaúcha? A gente não tem nenhum tipo de restrição para essas locações menores, né, eventuais, mas isso chegou a impactar o setor dos hotéis, por exemplo? Com certeza, hoje a gente tem um número grande de visitantes vindo para cá, mas a hotelaria não tem impacto de crescimento, aumenta o número de visitantes, mas a diária média, ela vinha numa descendente, e também a ocupação em geral. Então, porque a gente aumentou muito a oferta, né? A construção civil cresceu bastante, cresceu muito a oferta do Airbnb. Eu não costumo falar mal especificamente assim, porque também acho que não compete a nós, né? Dentro da nossa rede de hotéis, são 5 hotéis no total, a gente procura dar a melhor experiência e fazer o nosso melhor para aquele hóspede, para aquele visitante que optou pelo hotel, né? E aí, com isso, a gente consegue crescer e conseguiu nos últimos 15 anos sair de 15 apartamentos para 265 hoje. Então, falando por mim, esse é o meu entendimento. Não acho certo pela questão do imposto, acho que prejudica a prefeitura, prejudica consequentemente a cidade, né, que tem isso de forma não regulamentada, né? Então, acho que é errado, né, de alguma forma, a gente não ter nenhum tipo de política para isso, né, mas quem loca também tem suas razões, também tem a sua defesa. Penso eu que a prefeitura deveria, né, buscar alternativas e criar isso justamente pela questão de empregos, né? Hoje pode ter apartamentos de temporada e acaba não tendo diretamente proporcionalmente o mesmo número de empregos que gera a hotelaria tradicional, vamos chamar assim. Então, acho que é algo que tem que ser debatido, tem que ser evoluído e em algum momento a gente precisa passar por essa maturação e essa reflexão, essa discussão. Eu acho que está chegando a hora de debater isso, viu? Via Sinditur, talvez seja a hora de provocar os prefeitos, né? Esse é um ano também de eleição municipal, porque se grandes cidades já estão vendo esse problema, né? E um problema de falta de moradia para as pessoas que residem e trabalham na cidade. Isso daqui a pouco vai chegar até nós, então é melhor prevenir um problema antes que ele aconteça. Felipe Fiorese, diretor do Sinditur, obrigado pela tua participação aqui no Poder RS. Vou sempre te convocar, viu, para a gente ter informações aí da Serra Gaúcha. Beleza, tá convidado quando vier para cá também, contatar para a gente tomar um café, vai ser muito bacana te receber aqui em Gramado. Com certeza. Eu sempre digo o seguinte, viu, Felipe? Eu fora do país, eu até fico, viu, nos Airbnb da vida. Mas aqui no Brasil, não. Eu prefiro ficar nos hotéis, até porque a experiência, ela é muito mais confortável, né? Então, ali, quando tu loca um apartamento ou uma casa, bom, tem que fazer comida, tem que cuidar da limpeza. No hotel, não, né? Então, para quem quer descansar, para quem quer desfrutar o lugar, não tem segredo, tem que ir para os nossos hotéis aqui e também ajuda, né, a movimentar a economia. Só um adendo disso, interessante, a gente tem aqui os melhores hotéis do mundo, inclusive, né? A gente tem o Parque Encanto mais romântico, o Colline de France, o melhor hotel do mundo de novo agora, e os outros também, tem muitos hotéis bons aqui com experiência. E agora também temos o Mundo Cria Amigos, que é o novo hotel, né? Acho que são 31 apartamentos, bem ali no centro, daquela marca de ursos que eles fabricam, que você pode fabricar na hora o urso. Que legal. Então, muito legal, eu conheci.
e é mais uma opção de Gramado. Acho que, inclusive, vai ser um indutor de turismo, vai trazer pessoas para conhecer posteriormente também a atração que elas estão desenvolvendo lá dentro. E está uma experiência muito bacana, muito completa, para mostrar novamente aí que Gramado tem muito a oferecer e sempre trazendo inovação e pensando na experiência, né, das famílias e dos visitantes aqui da região. Ó, vamos combinar uma coisa, eu vou ir cobrir o Festival de Cinema de Gramado, vou ir uns 2 dias antes e vou conhecer essas grandes atrações de hotéis que oferecem experiências diferentes para mostrar aqui para a nossa audiência, combinado? Combinado. Valeu, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Boa noite.